Muito bom dia. Senhoras e senhores, eu só vou pedir desculpas por antecipação. Eu estou um pouco resfriado, estou saindo de uma gripe ainda, aliás, não saí dela ainda, de modo que pode faltar voz, vou dar um falsete aí. Não estou falseando, é a voz mesmo que não sai, fiquei sem ela durante 2 dias essa semana. Mas, enfim, bom, eu represento o setor de alimentos, a BIA, da indústria de alimentos. Eu vou falar rapidamente sobre o tema. Provavelmente vamos querer ouvir todos. É uma entidade que foi fundada em 1963. Nós já somos um dos poucos órgãos consultivos do poder público. Naquele tempo, quando foi formada a BIA, era nomeada pelo presidente da República. Não era assim, somente ir no cartório registrar uma entidade de classe. Havia um pouco mais de cerimonial, havia um pouco mais enfim, de responsabilidade na história. E, atualmente, nós estamos hoje com em torno de 110 associados, que, na realidade, são conglomerados, que juntos respondem por aproximadamente 70% de todo o faturamento do setor de alimentos e bebidas frias. Sobre a indústria de alimentação da alimentos da BIA, em 2015, primeira vez em 20 e tantos anos, diminui o faturamento. Houve uma queda nas nossas vendas. Primeira vez deu sinal negativo. Isso se acentuou em agosto desse ano, julho e agosto desse ano, começou a cair. Os sinais já começaram a inverter, ou seja, já deixamos de cair e está voltando a subir um pouco. Possivelmente vai igualar o nosso PIB, corrigida, evidentemente, a inflação, até o final desse ano, se não, no começo do ano que vem. Nós faturamos, o ano passado, quase 600 bilhões de reais, correção do faturamento, correlação desse faturamento em relação ao PIB. Nós faturamos 9,5% do PIB. Só produto com valor agregado, não estamos falando de commodities. Nós exportamos 35,2 bilhões de dólares de alimento processado e exportamos 20% daquilo que foi produzido, mais ou menos. Alimentos processados, 51% das exportações do agronegócio de alimentos e 18% de exportação de totais brasileiras. Foi o nosso resultado como comércio exterior. Geramos muito emprego, quase 1.700.000 diretos, e processamos. Hoje, estamos subindo o processamento para agregar valores, que é o que nós precisamos, deixar de vender commodities para ser vendedores de alimentos realmente. Isso significa dizer incorporar mão de obra. Aproximadamente 58% de toda a produção agrícola. Bom, nós não vamos falar do que nós somos maiores, vocês conhecem, temos café, açúcar, café solúvel, carne, soja, enfim, todos somos primeiros produtores, segundos produtores, terceiros, quartos produtores de muita coisa. E na questão do café, nós exportamos menos café do que uma Inglaterra, uma Holanda, que vende muito mais do que nós. Não plantam um pé. Mas, enfim, isso são contingências negociais que esperamos que se corrijam no futuro. Ou seja, aprimorar a venda de commodities, não de commodities, mas de valor agregado. Isso significa dizer mais atividade do governo, abrir novos mercados. Nós não temos mercados abundantes para poder fazer isso, e apesar de que necessidade de países que importam alimentos está em torno de 140. E nós temos empresas que exportam para 140 países, já hoje. Então, se imagine se todo o potencial de faturamento pudesse ser dirigido a esse setor
se nós tivéssemos as condições para isso. Mas, para isso, teria que ter as condições, muitas condições teriam que mudar no país para que isso acontecesse. A primeira delas é a credibilidade, a aceitabilidade, acho que mais interação no nosso governo com os países importadores, potencialmente importadores, e não se concentrar naquele que nós hoje convém, nós também não podemos prescindir, seriam a China, seriam, enfim, países que importam de nós matéria-prima e transformam eles sozinhos, agregam os valores das matérias-primas. Poderíamos competir com eles, mas o custo da nossa mão de obra é extremamente caro, e nem tudo dá para acomodar. Mas o setor agrícola, setor agronegócio, ainda é um setor que consegue competir, apesar disto tudo, apesar do custo da mão de obra, apesar dos juros, apesar das condições, regulamentações, etc. Nós temos, desde meados de 2014 até presente momento, a produção física da indústria e alimentação vem se ressentindo desses problemas políticos, né, da política econômica, e nós estamos correndo para esse caminho até nossos dias. Começou a melhorar um pouquinho no momento em que houve o impeachment. Há uma reação natural, eu acho. Confiança é uma coisa subjetiva, não é, isso não está, vamos dizer, não é uma coisa sólida física, e ela começou a se concretizar no momento que consumidores e vamos dizer, a população se entendeu que haveria momentos melhores de agora em diante. Esse de agora em diante provavelmente é a causa maior desta evolução. Alimento é uma coisa que dificilmente entra em crise. Quando começa a entrar, ela é a última a entrar. Provavelmente é a primeira a sair também, mas esse ano está sendo meio difícil. Não está muito fácil. Achamos que só no final do ano, no começo do ano, vamos zerar, ou seja, empatar ou chegar no nosso equilíbrio. No emprego, nós não tivemos muitas demissões por um motivo motivadas. Houve algumas, não vamos dizer que não, na indústria, mas é mais por fechamento de algumas linhas ou de algumas fábricas que não estavam produzindo o suficiente para se sustentar, mas não há uma maior preocupação com o desemprego, não. Tanto é que nós não tivemos praticamente grandes novidades nesse setor. Estávamos com 1.600.000 e pouco, continuamos com ele, variou muito pouco. É muito difícil ter um funcionário, um empregado na indústria de alimentos que venha pronto para o mercado de trabalho. Ele precisa ser treinado. O custo do treino dele são, no mínimo, 6 meses. Na indústria, grandes investimentos até ele aprender tudo que precisa para estar à altura de estar dentro de uma fábrica, sem contaminar, enfim, com todos os cuidados que ele precisa ter. E custaria muito mais mandar embora e contratar novas pessoas adiante, quando recupera, do que preservar esses que já estão. Talvez há uma depuração na área administrativa, pode ter sido feita, porém, o operário de fábrica, de chão de fábrica, esse não vai embora tão cedo no nosso setor. Preocupação também, o preço dos alimentos está impactando um pouco a inflação por problemas decorrentes da influência do El Niño. Nós somos, digamos, a nossa matéria-prima vem diretamente proporcional às boas condições climáticas. Se nós não a temos, nós vamos ter quebra de safra e, portanto, um aumento das condições e, com isso, inflacionamos um pouco o mercado. Nos investimentos, nós tivemos, no primeiro semestre, houve uma queda de investimentos, o que nos preocupa e o que me leva a falar um pouco mais, já que nosso tempo é escasso nessa primeira apresentação, sobre o que, na realidade,
me preocupa e me preocupa bastante. Eu não vou entrar em detalhe em política, em juros, enfim, essas coisas todas você já conhece, não vamos repetir as coisas. Acho que o Lisboa foi bastante claro, deu uma boa explicação sobre tudo, não vamos repetir. Mas o que me preocupa muitíssimo, e a nós todos, eu acredito, é a situação de negócios no país, a confiança nos negócios, fazer negócio no Brasil, ou com o Brasil. Está horrível. Não há confiança no mercado interno, não há confiança no mercado externo, nesta situação em que nós estamos. Insegurança política, insegurança jurídica, insegurança, enfim, a desestabilização, a variação de interesses, a variação de posições, de posturas, de uma hora para outra, mudanças de critérios. O Marcos falou isso no começo, um dos itens dele. Eu assinalo que isso será uma das grandes coisas que nós vamos ter que vencer. Quem é que se arriscaria a investir dinheiro se eu tivesse dinheiro hoje no Brasil, com essa coisa toda? Imaginem os senhores, nós temos uma indústria que é praticamente um dos maiores setores do país, que é o nosso. Ele é atacado principalmente pelo governo, onde o governo emite um guia alimentar, onde diz claramente, lá numa das suas páginas, não consuma alimento industrializado. Como se alimento industrializado fosse o veneno e causa de todas as moléstias que nós temos hoje, como, enfim, são as mais comuns na população, né? Pressão alta, gordura, obesidade, diabetes, enfim, essas coisas, nós somos os culpados. Não existe maior mentira, maior falácia do que essa. Nós verificamos, nós temos um trabalho feito, que é um trabalho apenas do extrato do POF. Vocês sabem o que é o POF? Programa de Orçamento Familiar, que é feito pela Getúlio Vargas, é feito pelo IBGE, ele é quinquenal, a cada 5 anos, e lá está muito claro. A participação nossa na produção, no consumo de sal no país, não chega a 23%. Ou seja, a indústria só usa 23% de todo o sal consumido no país. E já estamos reduzindo isso a níveis que já estão praticamente menores em 70% do que estavam quando nós começamos o processo de diminuição espontânea. Evidentemente, fizemos um acordo com o governo, mostramos que nós podíamos fazer sozinhos, sem que ninguém fizesse nenhuma lei, nenhum organograma, deixa que a gente faça a redução, nos dá um prazo para fazer isso, que não é fácil. Sal não é somente um tempero, ele é um preservador de alimentos, ele é também um ativador, ativo em algumas reações químicas que acontecem no produto quando ele vai ao forno, etc., e que nós resolvemos. E estamos resolvendo, não sei se têm visto notícias, mas volta e meia nós publicamos resultados, são publicados pelo Ministério da Saúde, quem faz isso é o Ministério da Saúde, quem controla é a Anvisa, quem faz esses exames, e nós já estamos retirando praticamente 60%, 70% do sal da nossa parte. Os outros 80% estão em casa, é sal de adição. Sal de adição esse que é no restaurante, em casa, enfim, em qualquer lugar, qualquer meio ambiente, menos na indústria. Mas, se vocês olharem o que fala o governo, parece que só nós que usamos sal, que sabem perfeitamente que isso não é verdade. Esse gestozinho todo de colocar sal antes de até experimentar comida, todo mundo conhece. Açúcar é a mesma coisa, só que aí tem um agravante. Açúcar é pior, porque ele não chega nem a 19%. É menos de 20%. Menos de 20% do açúcar é nosso, ou seja, nós colocamos. Tem parte do açúcar que é colocada, que tem o açúcar é um carboidrato, contido é uma função, açúcar, né, função química, da química orgânica,
que já é contido nos próprios produtos in natura. Se você pegar uma cenoura, se você pegar uma laranja, se você pegar qualquer fruta, geralmente ela está cheia de açúcar. E cheia de açúcar também, que entra nesta conta. Portanto, nós temos que separar o que é. Agora, vai no guia alimentar, vai dizer que só a indústria que coloca, só a indústria contamina, etc. Então, com campanha do governo, dizendo para não usar produto industrializado, com todas as ONGs e todo mundo que se acha financiado pelo governo para dar opinião sobre o tema, a indústria tem endereço fixo, tem CNPJ, portanto, ela é aquela que E aí eu pergunto, tá bom, nós vamos resolver o problema da indústria, e vocês vão... Como é que o governo vai resolver o problema dos outros 80%, que é o fundamental, o principal? Tem que haver uma condição melhor. Mas isso é só uma faceta de como a confiança está. A segunda coisa, eu tenho só 3 minutos, vou tentar reduzir ao máximo e deixo o restante para depois. A outra coisa que existe também é quando a rotulagem, todo mundo quer fazer benfeitorias naquilo que não entende. A rotulagem é feita hoje, que deveria ser feita pela Anvisa, que é o órgão, é uma organização criada para essa finalidade, para controlar os alimentos. Ela é feita pela Anvisa, é feita pelo Ministério da Saúde, é feita pelo Ministério da Agricultura, é feita pela Assembleia Geral, aliás, Câmara dos Deputados, é feita pelo Senado. Todo mundo pratica e cria leis regulatórias que passam a ter efeito. Os senhores sabem a questão do glúten? A lei que protege o glúten para dizer onde tem o glúten ou não. Essa lei, você sabe quem inventou essa lei? Essa lei foi inventada por um deputado que não entende nada de medicina. Ele era um deputado, eu não vou dizer o partido, mas, enfim, é um deputado. Quando o Lula foi eleito, ele chegou lá para ele, pô, você tem que me ajudar lá para resolver meu problema lá. Eu tenho um pessoal tem um primo que é celíaco, o cara é importante na região, vai me ajudar a eleger, você tem que me dar uma meia. O Lula foi lá, abonou o negócio, mandou prosseguir, e a máquina governamental, naquela altura, aprovou o projeto. O projeto diz tem que colocar no rótulo que tem ou que não contém. Só que não contém, ele não especificou aonde. Né? E o glúten, você sabe, é uma proteína que vem na farinha de trigo e alguns grãos. E tudo. Água mineral, hoje, pega uma garrafa, vocês vão ver, está lá marcado, não contém glúten. É de lei. Quer dizer, cretinices desse tipo são a coisa que... Como é que você vai explicar isso para um alemão, repetindo Lisboa, para um alemão, para um inglês, enfim, para alguém que quer investir aqui no Brasil? Mas a coisa é muito maior. Investir aqui, do jeito que está o país, ninguém quer investir, está todo mundo esperando ver o que acontece. Embora há um potencial tremendo para investir. O nosso setor é um setor dos mais procurados pelas outras indústrias, pelas indústrias de fora. Portanto, está terminado meu tempo, eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu acho que a confiança no país, ela tem tantas... Eu posso passar o dia inteiro aqui desfilando aqui o rosário por onde atingir, por onde afetar e como chegar nessa questão de fator confiança no país. Nós precisamos fazer um trabalho muito sério a esse respeito. Eu acho que esse é um dos caminhos. Eu sou um otimista, eu acho que o Brasil tem toda a capacidade, e principalmente no nosso setor. Nós somos vocacionados. Apesar de tudo que você tem, nós estamos ainda tendo uma agricultura brilhante, uma produção de alimentos. Nós somos um dos maiores países do mundo em produção de alimentos e esperamos continuar sendo. O problema é que produzir alimentos só não basta. Temos que nos autoalimentar, e já estamos hoje, somos independentes, e somos muito felizes com isso, e exportamos 20% daquilo que a gente faz, fora as commodities que sobram em abundância, e dá para também trazer um troquinho para o Brasil.
Eu agradeço e fico à disposição depois para perguntas. Obrigado. Obrigado, Cláudio.